Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje, com o prazer de estar com o grande jornalista Rafael Collin, que está participando do programa, hoje que comanda o programa Esporte Companhia na Rádio Gaúcha, entre meia-noite às 3, de segunda a sexta, e também participa de jornadas esportivas, comanda programas como Zona Mista, o programa de domingo e assim por diante. Mas aí tivemos no primeiro bloco o Rafael atleta, né? Vamos mais agora buscar o Rafael começando a vida tanto acadêmica quanto profissional. Nós falamos lá no Rafael quando encerrou o juvenil, naquele ano, onde estava ele, Rafael, jogando no Inter, trabalhando no banco, estudando no Julinho. Aí, ok, terminou aquele ano. O que veio em seguida foi entrar na... Onde é que foi que tu entrou? No jornalismo da PUC, na Famecos, né? Exato. E eu gostava muito de escrever. E lá fomos colegas, né? Tive o prazer de ser teu colega, de vários outros amigos. E foram 4 anos de jornalismo, porque eu pensava que a escrita ia me levar a caminhos bons no futuro. Só que ali eu gostei muito das aulas de rádio. E aí peguei muito gosto pelo rádio e das áreas do jornalismo. Hoje a gente tem que fazer de tudo ao mesmo tempo, né? Na época era diferente. E dessas áreas que o jornalismo oferecia lá, realmente o rádio me tocou mais. E assim que eu tive a oportunidade, eu fui para a rádio. Para o pessoal ter ideia, quando ele falou da parte escrita, a nossa parte escrita era na máquina da datilografia, que era o que tínhamos aula. Ainda estava para entrar os computadores. A gente foi uma das últimas turmas que só pegou máquina de datilografia, né? Isso mesmo, isso mesmo. E como eu tive datilografia no colégio, eu já e também tinha trabalhado no banco, eu peguei essa rapidez, pelo menos, a agilidade de escrever, né? Então, isso aí, para mim, era bom até, né? Para dar agilidade, assim. Mas, realmente, logo depois, acho que do meio da faculdade em diante, começaram a vir os computadores e tal. A gente começou a aprender a diagramar jornais. Só que o microfone, realmente, é que acabou sendo a minha maior paixão. E aí eu encerrei a faculdade sabedor de que eu queria entrar no rádio mesmo. Exatamente. A gente vai completar no dia 26 de dezembro desse ano, 25 anos de formados. Nós estaremos completando. Então, muitos colegas nossos também na área ainda, mas outros já fazendo várias outras situações. Então, o importante foi, como ele falou, hoje em dia o jornalismo, e principalmente o esportivo, tu faz de tudo, né? Tu prepara a rádio, tu trabalha na produção, tu monta já deixa a parte escrita preparada, tu pesquisa para o próximo dia, mantém o contato para ter a relação com a próxima pessoa. Na verdade, atua praticamente em quase tudo, né, Rafael? Sem dúvida nenhuma. É o chamado profissional multimídia, que já acontece há alguns anos, só que hoje tem que ser com muito mais dinamismo. É o texto que tu tem que mandar para o jornal, para o site, para o Twitter, as fotos que tu tem que postar nas redes sociais, as que vão para o jornal, as que vão para o site. Também tem que estar pronto para falar no ar na Rádio Gaúcha. Tudo realmente ao mesmo tempo e tem que ser feito com qualidade, né? Tem que caprichar no texto, obviamente, não pode ter erro. É um desafio diário, cada pauta que é feita é um desafio diário, realmente. Realmente. Mas vamos voltar ali, pós-formatura. Eu acho que a gente pesquisando um pouco, e foi também uma coisa que acabou vinculando ele, foi a relação com o nosso professor Leandro, de rádio jornalismo. E eu acho que é legal tu contar como foi que tu entraste no grupo
RBS, acho que é legal porque o pessoal pouco sabe e como foste que tu entrou. Vamos lá. Terminou a faculdade, eu não tinha emprego nenhum. Banco Real, onde eu trabalhava, para ter o de dar à faculdade, né? E aí, como eu vi que meus colegas já estavam tudo em veículos e eu ainda estava no Banco Real, eu resolvi largar o banco porque realmente não era a minha área. Só que aí terminou a faculdade e eu não tinha nem estágio nenhum. Aí eu conversei com o professor Luciano Kleckner, que a gente tinha na época, né, de rádio jornalismo, e deixei bem claro para ele, Luciano, ele trabalhava na Rádio Gaúcha, né? Se tu tiver alguma oportunidade na Gaúcha e quiser contar com o meu trabalho, eu te agradeço. Aí passaram poucos dias, pouquíssimos dias, ele telefonou e disse: olha, tu quer vir aqui trabalhar e acompanhar como é que é o nosso trabalho? Pode vir. A gente não tem como te pagar, mas se tu quiser vir, pode aparecer aqui. Aí comecei a ir lá. Eu achei que aquilo ali ia ser mais uma escola para mim, no mínimo, né? Acompanhar o trabalho da Rádio Gaúcha. Só que eu comecei a fazer boletins, comecei a fazer reportagens como qualquer outro profissional ali da Gaúcha. E elas começaram a ir para o ar, começaram a ser aproveitadas. E aí ele disse, ó, te liga que assim que pintar uma oportunidade, pode ser que tu seja contratado. E aí foi quando surgiu a CBN aqui no Rio Grande do Sul, que a RBS comprou os direitos de transmissão da CBN aqui para o estado. Então surgiu a co-irmã da Rádio Gaúcha, a Rádio CBN, e precisavam montar uma equipe mínima que fosse para tocar a CBN. Foi aí quando contrataram o Maurício Saraiva, da Bandeirantes, para vir para ser apresentador da CBN, contrataram vários outros profissionais para formar essa equipe. E aí eles perguntaram, tu quer ser redator da CBN? Que era o menor cargo ali dos jornalistas para a CBN. E eu aceitei na hora, porque já era sinônimo de contrato assinado, de fazer parte do grupo RBS. E aí deu um ano, já saí da CBN, me tornei repórter da Rádio Gaúcha, e aí comecei a trabalhar para a Rádio Gaúcha, porque o Mauro Saraiva Júnior, que era o repórter do trânsito, teve que tirar férias. E aí perguntaram se eu queria ser o repórter do trânsito na oportunidade na Gaúcha. E aí aceitei direto, porque o repórter do trânsito falava na Gaúcha, falava na CBN, falava na Atlântida, na Cidade, na Farroupilha, na 102, que era Itapema FM, e mais uma outra rádio que eu estou esquecendo. Na Atlântida também. Falava em 7 rádios. Hoje, por exemplo, os que tem que faziam... Aí foi uma vitrine. Os que fazem hoje, tipo Mauro Paganella, etc., não entram mais em tantos canais, né? Eles acabam entrando nas outras plataformas, não em tantas rádios. Mas naquela época, não. Né? Entrava e acabava espalhando em todas as rádios. E foi nessa época, provavelmente, próximo disso, que veio o teu apelido, que muitos te chamam, correto? Como é que Correto. o Barão Vermelho surgiu? Conta aí para nós. É uma mistura de algumas coisas. Ó, aqui, ó. Cabelo vermelho. Eu tinha um óculos vermelho. E aí também já linkaram com o piloto de uma das guerras, não sei se era a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, que era chamado de Barão Vermelho, piloto de helicóptero. Né? E para trabalhar no trânsito aqui, eu tinha que voar de helicóptero aí em Porto Alegre, região metropolitana. E aí o Rogério Mendelski, que gostava de botar apelido nas pessoas durante o Gaúcha Hoje, programa mais ouvido até hoje, ele disse, quem é que está na linha? Ah, é o Barão? Ah, Barão Vermelho. Vamos acionar, então, o Barão Vermelho. Aí entrava aquela barulheira de helicóptero. Bom dia, Mendelski. Aqui é o Barão Vermelho. Estou sobrevoando tal área, tal, congestionamento em tal lugar. E aí começou a dar aquela história do Barão Vermelho, Barão Vermelho, Barão Vermelho.
Aí um dia eu baixei o hospital porque eu tenho doença de Crohn. Isso é um negócio legal das pessoas estudarem também, que é uma Exato. inflamação no intestino bem grave, bem ruim. E aí eu tive uma crise da doença de Crohn e baixei o hospital 3 da manhã. Eu estava lá no Uhum, Mãe de Deus, uhum. numa maca. Aí chega o médico e pergunta, qual o teu nome? Daí eu, é Rafael. Rafael do quê? Rafael Aurélio Collin. Aí ele olhou a ficha, ficou olhando. Aí ele assim, tu é o Barão Vermelho? Aí, aí eu cheio de dor na barriga, né? Pá, não Sim, conseguia nem falar. Sou eu, doutor. Sou eu, o Barão Vermelho, doutor. que legal esse detalhe, eu não sabia. Olha só que legal. Porque É, hoje em dia, por exemplo, o Pedro Ernesto é um que te chama a torta direita. Vamos lá, Barão Vermelho, né? é, Ou é. tá em algum momento mais íntimo com um ou outra ali, tu, Rafael, etc. Eu vejo. Ah, e o Barão que joga no nosso time faz os gols para resolver o jogo pela rádio. Cláudio, esse negócio do Barão foi em 1997. Meu Deus, olha só. Um pouquinho depois Olha da em nossa que, formatura. olha em que ano a gente está e o Barão continua, cara. Que legal, né? Não, isso é história. Por isso que eu quis mencionar, te perguntei até, mas acho que era bom mencionar porque o Pedro Ernesto, esse sim, né? E todo mundo sabe quem é. 90% das vezes te chama de Barão, né? Ele é um que, quando te. Pode falar. Agora, agora com o programa da madrugada, aí tá pegando o Barão da Madrugada. Só que é uma mistura do monte de. Aí, Barão da Madrugada. Mas legal, assim marca, né? Legal que o pessoal marca, assim, né, na Exato. memória. É, principalmente, agora eu vou dizer como ouvinte, eu tenho escutado quando tu libera os áudios, né? Tu libera os áudios, eles falam, aí Barão da Madrugada, podemos, pós-jogo, estavam falando, né? Daí viu que o Grêmio não jogou tanto, ou o Inter fez isso, como é que pôde perder e tal? Ele já tá a ligação do programa com o Barão, né? E É. isso é uma coisa bem legal e que a gente vai tratar lá no final, porque é uma coisa que eu acho que agora pensando tudo como vida de profissional e o que a gente fez de entrevista até agora. Eu fiz uma soma aqui e até tu chegares a ter o programa à noite, tu passaste por 8 programas. Né? Chamada Geral Gaúcha hoje, atualidade, repórter, plantão, sala de domingo, correspondente Ipiranga, que foi uma primeira grande marca, acho que característica, porque tu ficou por um bom período ali, né? E muitas pessoas sabiam os certos horários que tu estavas, né? Mas também em 2011, que eu acho que é a marca de novo do teu retorno ao esporte principal, né? Foi com a TV Com, quando tu começaste a ser o comentarista esportivo dos jogos que a TV Com mostrava. Como é que foi essa experiência? Estar de volta com o esporte, 2011, houve aí uma janela, e voltar com os jogos, principalmente do Rio Grande do Sul. Foram muitos anos no jornalismo geral da Gaúcha, como tu bem citaste. Mas, assim, como apresentador efetivo, foi o correspondente Ipiranga e o Brasil na Madrugada, que era outro perfil, não era perfil esportivo como é hoje. Os outros Uhum. programas que tu falou era como reserva, como substituto, né? Mas, assim, digamos que uns 80% dos programas da Gaúcha eu já apresentei. Isso deu uma bagagem bem grande. Sim. Só que eu sempre quis ir para o esporte, sempre. Estava só a hora certa de ir para o esporte, porque eu não podia sair assim do jornalismo, porque eu estava me dando bem no jornalismo geral e estava crescendo no jornalismo geral. Até que um dia eu pensei, qual vai ser o segundo tempo da minha vida? Porque eu pensei assim, pô, o primeiro tempo já foi. Uns 15 anos de trabalho na RBS, para mim o primeiro tempo já foi. E o segundo tempo? O segundo tempo é o que eu mais gosto de fazer, é esporte. Eu vou atrás. E eu vou atrás aqui dentro da empresa. Eu não vou sair fora.
para tentar fazer esporte em outro lugar, eu vou tentar aqui dentro. E aí eu conversei com o Gustavo Manhago, que era o chefe da TV Com, e perguntei: Manhago, minha vida sempre foi ligada ao futebol. Tu quer um dia que tu aceita um dia que eu comente algum jogo? Porque a TV Com transmitia divisão de acesso. Isso. E ele disse assim: pô, não sabia esse teu lado. Assim que pintar uma oportunidade, eu te convido sim. E eu achei que ele tinha respondido por educação, como um gestor, assim, deve responder com carinho, com educação, e depois não ia me ligar mais, porque já tinha os profissionais para aquele serviço. Certo. E aí deu 4, 5 dias depois, eu estou preparando o Ipiranga lá na redação da Gaúcha, vem um e-mail, Gustavo Manhago. Nunca esqueço. Aí eu leio assim: Colin, preciso de ti. É sábado, Glória e Inter SM. Comentar a divisão de acesso. Cláudio, aquilo ali para mim, cara, foi uma alegria que tu não faz ideia. Assim, eu apareci lá na TV Com, sabendo tudo do Inter SM, tudo do Glória de Vacaria. Entrevistei durante a semana os treinadores, né? E aí disse: e aí, Manhago, tô aí, tô na área. E ele assim: cara, é o jogo que eu posso te oferecer no momento. Meio que lamentando, né? Sim, sim. Daí eu olhei para ele assim: Manhago, isso é Copa do Mundo para mim. Isso é Copa do Mundo para mim. E aí fiz esse, fiz outro, fiz outro. Aí ele gostou tanto que ele começou a me convidar para o bate-bola nos domingos. O Aí final da rodada, né? Isso? que tinha muita audiência, era eu, Guerrinha, Nando Gross, Pedro Ernesto, Diogo Olivier, eu era o reserva imediato, faltava um, eles me chamavam. Eu Uhum. cheguei a voltar de Santa Catarina porque faltou um. E aí eu disse para minha esposa: fica aí que eu vou voltar para fazer o bate-bola e depois eu volto para a praia, para não perder as oportunidades que estavam aparecendo no futebol para mim. Aí o Nando Gross, que apresentava o Sala de Domingo, gostava das minhas participações no bate-bola, e aí ele disse: quer ser efetivo integrante do Sala de Domingo? Aí eu falei: quero. E aí começou a criar uma bola de neve, assim, de futebol, programa esportivo. Que E eu culminou com a Copa do Mundo, que eu queria que tu aí veio tocasse a Copa. agora. Vamos lá. Aí a rádio queria mandar um repórter para cada cidade sede da Copa do Mundo no Brasil. E faltava um repórter para Fortaleza. E aí eles disseram: tu quer parar com o Ipiranga por enquanto e ir para Fortaleza, fazer a Copa lá? Nossa, aceitei na hora. Aí voltei de Fortaleza, aí eu achei, bom, agora eu Posso dar vou um voltar. destaque? Fortaleza, pesquisando, tu fizeste a cobertura da lesão do Neymar, correto? Sim, no último dia da Copa em Fortaleza, que foi naquele Isso. jogo contra a Colômbia. Modéstia à parte, eu acho que eu já tinha feito um bom trabalho em 3 semanas lá. Eu já estava feliz da vida pelo trabalho que eu tinha feito. Aí aparece aquela lesão do Neymar, em que eu tive que bolar uma estratégia de sair do Castelão, lá que tinha 63 mil pessoas, e não só sair como sai qualquer torcedor. Eu tinha que sair rápido, com agilidade, e descobrir qual era o hospital que ele estava e chegar lá o mais rápido possível. E eu fui um dos primeiros a chegar lá. Então, se a cobertura já tinha sido boa, eu encerrei aquela cobertura com chave de ouro, com fotos, pessoas em cima dos carros, tentando olhar o Neymar para dentro do hospital, em cima da própria ambulância, fotos espetaculares, assim, daquele momento, e relatos e boletins. E aí fechou minha cobertura, assim, em alto nível. Aí volto para Porto Alegre, vou sentar na minha cadeirinha do correspondente Ipiranga, aí o pessoal me chama: Rafael, quer um programa esportivo para ti? Quer ser definitivamente do esporte e largar o Ipiranga? Só que o detalhe é que é na madrugada. Aí eu falei: não tem problema, não tem problema. Eu quero ir para o esporte e aceito esse programa esportivo.
Foi aí que eu entrei definitivamente para o esporte da Rádio Gaúcha, com o programa Esporte e Companhia, e aí ajudei a criar o programa. É como se fosse um filho, assim. Criei esse programa, deu certo, e esse é o atual momento, 5 anos e meio já de Esporte e Companhia nas madrugadas. E para acrescentar, acho que dá para dizer que é um dos, se não é o, mas eu sabia que era o dos principais shares da Rádio Gaúcha, que tem de seus programas, é o teu, porque da meia-noite às 3, por onde eu vou, onde eu ando, que rádio que estão escutando? Rádio Gaúcha. Até por duas, eu vou acrescentar duas peculiaridades. Nós do mundo esportivo podemos colaborar e quem está escutando vai saber por que eu vou dizer isso. Uma, o teu programa é um dos poucos de Porto Alegre que trata dos times do interior. E segunda, tu trazes, além de não só por agora ser remoto, mas tu sempre tiveste a ideia de trazer pessoas que foram importantes, principalmente no futebol, mas também no mundo esportivo, para o teu programa. Então, nesse caso, são duas coisas que tu fosses precursores, porque hoje já tem outros começando a imitar, tá? Mas como é que foi ter essas ideias que deram certo? Eu gosto de colecionar camisas, né? Uhum. Aí um domingo eu abri meu armário aqui e puxei 4 camisas de times do interior que eu tinha. Aí eu olhei para elas, fiquei olhando. Daí eu pensei, cara, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Eu vou entrevistar todos os times do interior, a preparação deles para o gauchão, a preparação deles para a divisão de acesso. E ao mesmo tempo me veio à cabeça assim, durante todo o dia, a Rádio Gaúcha já fala de Inter e Grêmio. Por que eu vou ser igual na madrugada? Claro que dá mais audiência falar de Inter e Grêmio, e claro que eu não deixo falar de Inter e Grêmio, porque o programa tem 3 horas. Só que em 3 horas eu posso fazer muita coisa. E aí eu pensei, é óbvio que eu vou dedicar uma parte desse tempo aos times do interior. É óbvio. Futsal também, dentro do possível, eu valorizo o futsal. Então eu pensei, eu tenho que ser diferente, eu tenho que complementar o que a rádio faz durante o dia. Se eu for mais um, se eu for igual, o cara vai pensar assim, pô, eu já ouvi isso no show dos esportes, eu já ouvi isso no sala de redação, então eu vou fazer alguma coisa diferente. Porque na madrugada tem um detalhe, Cláudio. O programa começa à meia-noite. Meia-noite e 5, eu estou perdendo ouvinte. Meia-noite e 40, eu estou perdendo ouvinte. 1h30, estou perdendo mais ouvinte. Para quem que eu estou perdendo? Para o travesseiro. Para o travesseiro. Entendeu? Para o travesseiro, para a cama, porque o cara tem que dormir. Então eu tenho que ter coisa interessante a cada minuto. Eu tenho que ter algo que prenda, que segure o ouvinte comigo. Então esse é o meu maior desafio nas madrugadas. E aí eu tenho que estar sempre inovando, sempre criando, pensando. Então esse negócio de valorizar os times do interior, valorizar as histórias dos ex-jogadores, que eu acho sensacional ouvir os ex-jogadores, e quem gosta de futebol acho que curte também. Então são algumas das ideias que eu tenho para segurar o ouvinte sempre para mim nas madrugadas e ter uma audiência boa. E para completar, tu falou da audiência. O programa chegou a ter 21 mil ouvintes por minuto, que nunca teve na história das madrugadas da Gaúcha. 21 mil ouvintes por minuto na primeira hora, da meia-noite a 1, foi o recorde que eu consegui até hoje. Hoje está na faixa de 15, 16 mil, que é um bom número. Mas o 21, para mim, foi como se fosse um prêmio também, ter chegado a 21 na primeira hora, 15 mil na segunda hora e 10 mil na terceira hora, que era meu outro objetivo. Das 2 às 3, passar de 10 mil ouvintes por minuto nesse horário. Sim.
Não, então acho que tu resumiu muito bem, né? Eu não vou nem precisar porque eu só provoquei e tu veio com tudo. Foi show, porque esse diferencial que tu trazes é o que talvez o estado do Rio Grande do Sul esperava da principal empresa de comunicação do estado, também se ver e se ouvir, porque a gente que utiliza o rádio em algum momento, né? E Uhum. isso foi uma coisa muito boa. E se tu fores olhar hoje, vamos rapidamente, porque a gente está, infelizmente, tendo que encerrar o programa, o que estão fazendo nos programas hoje na televisão, os esportivos? Tu deves estar acompanhando. Quase todos, em algum momento do dia, e também entrevistam ex-atletas. Também estão fazendo, porque não tem pauta. Eles não estão sabendo, estão precisando de pauta, estão fazendo isso agora. E tu já fazia isso já antes. E nesse Sim, período, eu volto a dizer, tu tiveste uma brilhante entrevista com o Roberto Dinamite, que foi maravilhosa, escutei ela toda, e buscaste coisas que eu lembro do final dele dizendo, pô, terminou? Tu disse para mim que ia durar 15 minutos e eu achei que eu nem falei nem a metade, mais ou menos, ele disse. É porque tu é, estudou, foi atrás e foi muito legal, né? é. Em Então, respeito, em respeito a esses caras aí, eu estudo muito eles, né? Para fazer uma boa entrevista. E no final, seguidamente, eles têm dito assim: pô, cara, eu nunca tinha participado de uma entrevista assim, que papo legal, que papo bom. O Fininho do futsal disse isso, sim, eu fiquei muito feliz, porque para mim ele é um dos melhores do mundo. Foi um dos melhores do mundo no futsal, e ouvir isso de um cara desses. Então, vários outros que tu pensa assim, bah, será que ele vai querer dar uma entrevista para mim? Inicialmente tu pensa isso. Aí depois que passa uma hora de conversa e tu ouve do cara que ele adorou e ele te agradece, é muito bom ouvir isso, né? Então, é uma realização plena e é muito legal, e a quarentena eu acho que ainda vai longe, então eu isso. vou continuar achando esses caras e entrevistando eles, não só os que jogaram na dupla Grenal, os de outros estados também têm muita história para contar. Que legal. Rafael, infelizmente, estamos com o horário estourado, tá? Queria agradecer do coração tua presença, tua participação no programa, mas antes, uma mensagenzinha tua aí para nosso público que está assistindo. Bom, sobre a pandemia, seguidamente as pessoas estão dando mensagens, recados. O meu resumo é que cada um faça a sua parte para o seu bem, para o bem da sua família e, consequentemente, para o bem de pessoas que ela nem conhece, tá? Só para resumir e tocar de Perfeito. novo nesse assunto. Mas sobre jornalismo, profissão, ir atrás dos seus sonhos, olha, muitas vezes eu desanimei. Muitas vezes eu desanimei. E hoje me sinto realizado, porque em alguns momentos da vida me veio um estalo. Pô, eu quero esporte, eu não quero mais apresentar o Correspondente Ipiranga. O que eu preciso fazer para conseguir isso? E aí vai atrás. Primeiro sonha, primeiro imagina. E depois, meu amigo, não adianta ficar esperando. Tem que ir atrás, tem que lutar com honestidade, com caráter, né? Sem puxar tapete de ninguém, com humildade. E aí sim tu vai atrás, porque quem conquista as coisas com facilidade, com padrinho, com vantagens, derrubando outros, até conquista. Mas para o meu modo de ver a vida, para mim não tem graça nenhuma. Tem que ser com batalha, com dedicação e com humildade, que a conquista fica 10.000 vezes mais bonita. Com certeza. Eu vou te dizer mais completar. Sendo esse o 10º programa, tu é o 5º que está dizendo a mesma coisa. Sonha e vai atrás, porque todo sonho é possível de realizar. Então, tá aí cada vez completando mais o que a vida nos mostra. Rafael, muito obrigado do coração, agradeço. O programa Esporte na TV está encerrando, estourado no tempo. Agradecemos a todos
pela sua audiência e voltamos amanhã na programação normal. Continue agora com a programação da Vale TV.